Podemos? Só que a Lúcia chegou aqui, deixa eu promover ela. Ah, Lúcia. Maria Lúcia. Pronto. Então, passar para a Janje. Pronto, podemos começar. Legal. Bom dia a todas e a todos. É um prazer, uma mesa que, de alguma maneira ou de outra, quase todas as pessoas eu tive contatos, né? Seja no Brasil, em Israel ou nos Estados Unidos. Então, é muito prazer estar com vocês aqui. É uma mesa que lida de maneira bastante interessante com as perspectivas da interação do judaísmo com outras práticas e tradições religiosas. Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer uma apresentação rápida de todas e de todos, e a gente começa a apresentação de cada um para que a gente possa estar livre das questões burocráticas. Eu só peço para que a gente consiga restringir no tempo de 15 minutos para poder ter um debate depois, já que as possibilidades de debate são muitas, né? A primeira participação vai ser de Alex Minkin, né, da Universidade Federal de Sergipe. Ele lida com o tema de judeus na Umbanda da entidade Adeptos, né? Ele é pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Depois a gente tem Milene Freitas Rocha, cujo tema é o judeu e Israel imaginário para a psicanálise gospel. Ela faz mestrado na Universidade Federal Fluminense. Depois a gente vai ter Maria Lúcia Guilherme, da Universidade de São Paulo, cujo tema Nostra Atete le Judaísmo, um diálogo entre as culturas cristã e judaica. E, por fim, nós teremos... Ah, não, ainda tem o Daniel. Depois a gente terá Débora Hornblas Travassos, da Universidade de São Paulo, com o tema Peregrinação, Turismo Religioso e Ascensão do Sionismo Cristão no Brasil. E agora sim, Haron Raviv, por fim, judeu, porém cristão, uma nova identidade política no Brasil, Daniel Dueck, também da Universidade de São Paulo. Bem-vindos todas e todos. Alex, se você puder começar, por favor, 15 minutos. Sim, quero compartilhar meu screen. Okay. Sou Alex Minkin, originalmente da Rússia, pesquisador norte-americano, graduado de Yeshiva University, Nova York, atualmente membro do grupo de estudos de Cabala e suas reprovações culturais na Universidade Federal de Sergipe, liderado pelo professor Marcos Silva. Vivo em Nova York e nos últimos 9 anos realizei pesquisas de campo na temática judaica, na Umbanda, em terreiros no Brasil e em Nova York. Entrevistei e discuti mini-pesquisas com líderes judaicos e umbandistas, acadêmicos e praticantes de Umbanda e judaísmo. Hoje, vou apresentar um breve panorama da temática cabalística refletida na linha oriental da Umbanda e entidades de rabinos como mensageiros da Cabala. Outras entidades judaicas da minha pesquisa, como pombageiras judias baseadas em polacas, caboclos judeus baseados em criptojudeus e outros, não serão abordados na apresentação de 15 minutos de hoje. Há uma razão pela qual o Brasil é chamado de incubadora de religiões. Existem centenas de misturas e variações compostas de elementos africanos, indígenas e europeus. A Umbanda foi criada como uma plataforma aberta para qualquer espírito que queira se manifestar, com foco nas minorias perseguidas. Embora tenha começado como espíritos de índios e escravos africanos rejeitados em cerimônias kardecistas, como de baixo astral, durante os últimos 100 anos, ele se transformou no que a Jornal de Prante chamou de palco do Brasil. Personagens em temas judaicos foram também incluídos nos rituais místicos e na teologia da Umbanda. Nas palavras do professor Silas Guerreiro, sem crítica deste seu início, mais restrita às camadas mais marginalizadas das populações urbanas, a Umbanda presenciou uma mudança a partir dos anos 1970.
as camadas mais escolarizadas e abastadas começaram a frequentar seus terreiros. Como fruto desses fluxos, alguns grupos umbandistas incorporaram novos elementos, incluindo o ocultismo oriental, resultando numa concepção nova, a Umbanda esotérica. Fim da citação. Uma das influências nos ensinamentos esotéricos no século XX foram os escritos cabalísticos herméticos de Eliphas Levi, Aleister Crowley, Samuel Liddell MacGregor e outros. A cabala hermética difere da forma judaica por ser um sistema mais sincrético. Baseia-se em muitas influências, mais notavelmente cabala judaica, astrologia ocidental, alquimia, religiões pagãs e o simbolismo do tarot, entre outros. Um dos exemplos mais importantes da adoção precoce da cabala judaica na Umbanda esotérica é o livro Cabala Umbandista, do proeminente e influente teólogo umbandista, ativista e ator Tancredo da Silva Pinto. Tancredo da Silva Pinto é organizador de Umbanda Amolacó, a fundador da Federação Espírita Umbandista. Em 1952, durante 25 anos, ele tinha uma coluna semanal sobre Umbanda no jornal O Dia, na Rio de Janeiro, e publicou dezenas de livros nos quais apresentou Umbanda como parte de herança africana. Ela foi chamada de o Papa Negro da Umbanda e mantinha contato com outros líderes umbandistas. É importante destacar que no kardechismo, Umbanda e Candomblé, cada pessoa pode ser medium. Portanto, não há nenhuma figura semelhante ao Papa nessas religiões, nem qualquer tipo de hierarquia na religião. Mesmo assim, alguns dos líderes carismáticos são mais influentes, e Tancredo da Silva Pinto era essa figura. O livro Cabala Umbandista, escrito em 1971, fornece uma ampla visão geral dos ensinamentos esotéricos, de grimórios e tarot para a filosofia e astrologia oculta de Paracelso. Há um foco especial na cabala judaica. O autor é fascinado pelo alfabeto judaico e pela numerologia, gematria. Ele aplica gematria para interpretar símbolos e divindades umbandistas. Desde pelo menos a década de 1940, judeus brasileiros se voltaram para o espiritismo, considerado de classe média alta e sofisticado. Desde a década de 70, a Umbanda, considerada mais democrática, tornou-se a forma mais comum de contracultura, inclusiva e popular, com rituais mágicos, interativos e musicais. A Umbanda começou a atrair camadas mais escolarizadas e abastadas. Na mesma década, judeus brasileiros estavam descobrindo e participando das cerimônias de Umbanda. A estudiosa americana da Umbanda, Diana Brown, descobriu uma comunidade única durante sua pesquisa na Rio de Janeiro na década de 70. A centro de Umbanda representava a Umbanda de linha oriental, era uma variação de Umbanda esotérica e enfatizava a literatura oculta, hinduísmo, rosacrucianismo, a teosofia de Blavatsky e Kabbalah. A centro judaico que Diana Brown descobriu foi dedicado ao estudo e interpretação de Kabbalah. Os congregantes usavam as práticas de posição de espíritos de Umbanda para promover seus estudos judaicos. Os membros eram possuídos pelos espíritos dos profetas bíblicos e se engajavam em conversas diretas com elas. Caboclos e preto-velas também eram recebidos por judeus umbandistas no centro. A maioria dos fiéis ainda era afiliada a sinagogas no Rio e considerava a Cabala uma ponte mística para a Umbanda com suas tendências universalistas. Um dos judeus entrevistados na pesquisa de Diana Brown declarou que as origens da Umbanda estão no judaísmo. Uma declaração da qual Tancredo da Silva Pinto provavelmente não discordaria. Gostaria de citar dois teólogos judeus umbandistas proeminentes e influentes nas décadas 70 e 80. Marcos Clear. Seus livros ainda são estudados por umbandistas hoje. Umbanda Magia Branca,
publicado no Rio de Janeiro em 71, e Fazer Referendas na Umbanda, volume 5, da série Coleção Cabala, publicada em 87. Ele cresceu em uma família judia cultural laica em Porto Alegre em 1926. Nos anos 50, ele tomou a caminho da militância na Magé, usando as palavras dele, e mais tarde se tornou autor de livros populares de Umbanda. Em suas obras, Marcos desenvolveu uma interpretação de Umbanda para evitar referências cristãs. Nas últimas décadas, houve um processo de africanização da Umbanda, como correspondente remoção de referências cristãs. Porém, Marcos estava à frente de seu tempo nessa abordagem, que também se popularizou entre os não-cristãos adeptos da Umbanda. Outro proeminente e influente judeu-umbandista era Abramolia Weiner, pai de santo e político umbandista. Era dos fundadores da União de Tendas Espíritas de Umbanda do Estado de São Paulo, o órgão superior da Umbanda do Estado. Era vereador em Santos e candidato nas eleições de 1982 e deputado estadual pela PDS, representando as comunidades judaica e umbandista. Ela era conhecida em São Paulo como Pai Abraham. Esta artigo de 84 de Folha de São Paulo o cita conectando o judaísmo e Umbanda. Os secretismos são variados e muitas vezes focam religiões nascendo anteriormente. A explicação para o símbolo de Iemanjá será a estrela de Davi, segundo Abramolia Weiner, conhecido por Pai Abraham, judeu de 55 anos, que é pai de santo, e porque a rainha de Saba, quando vai para a África, ficar como a rei Salomão. A história não diz casamento. Leva junto sua religião. Não à toa, suas cores, azul e branco, são as mesmas de bandeira de Israel. O autor judeu brasileiro Francisco Gialowski coloca essa questão em sua obra satírica A Terceira Testamento, em 87. Assim, não haverá nada de estranho se o judaísmo brasileiro absorver por completo o culto aos orixás. Licença, Alex. Restam 5 minutos. Desculpa? 5 minutos. Ok. Certo. Assim, não haverá nada de estranho se o judaísmo brasileiro absorver por completo o culto aos orixás. O autor está, claro, exagerando, mas há, de fato, número significativo de judeus brasileiros presentes nos rituais de Umbanda. Quando entrevistei Reginaldo Prandi, 3 anos atrás, ele relembrou a visita ao terreiro de Umbanda em São Paulo na década de 80. A pai de santo e muitos dos congregantes eram judeus e o centro tinha cerimônias regulares de Shabbat judaico, não misturado com rituais de Umbanda. Prandi sugeriu que o ritual se sentia no lugar, uma vez que a Umbanda enfatizava a abertura e a tolerância a outras religiões. Outra fonte de cabal da Umbanda encontra-se na área cinzenta na fronteira entre a Umbanda esotérica judaica e o catecismo judaico. Mídias de ambos os lados apresentam visões semelhantes de rabinos como mensageiros de sabedoria cabalística para a cura e caridade espiritual. Eu me encontrei com uma membro atual do centro, a medium Yvonne, que compartilhou comigo 31 cartas psicográficas que ela recebeu de vários rabinos. Andrea Kogan descreveu encontros semelhantes em casas de judeus espíritas atualmente em São Paulo em seu livro Espiritismo Judaico. Nos meus estudos de campo ao longo dos últimos 9 anos, observei como a Umbanda linha oriental evoluiu para as populares cerimônias de Umbanda do povo do Oriente. Às vezes, espíritos orientais também aparecem nas cerimônias de ciganos na Umbanda. A popular Templo de Vale do Sol da Lua, fundada em 1988 em Niterói, transporta Umbanda esotérica para o século XXI. Símbolos de Cabanda hermética são proeminentes no templo. Pai Luiz Martins,
que dirige esse templo e teóloga popular contemporânea. Ela sugere ler a Cabala Mística de John Fortuny, uma clássica de ocultismo do século XX, para aquele que quiser se aprofundar no entendimento de Umbanda. Vários umbandistas judeus que entrevistei afirmaram que o judaísmo e o misticismo brasileiro oferecem caminhos complementares para a sua autodescoberta espiritual. Nas palavras de Jonathan Goldman, judeu-americano que se tornou um dos líderes do movimento religioso brasileiro Umbandaime, a Umbanda abre a experiência da multidimensionalidade e a Kabbalah a descreve. Para concluir, as referências cabalistas na Umbanda podem ser atribuídas a duas origens. A primeira e mais comum é a Cabala hermética não judia, introduzida pela primeira vez na Umbanda esotérica na década de 70 e evoluiu para os rituais do povo do Oriente, frequentemente encontrados hoje. A segunda é a Cabala judaica, introduzida na Umbanda por judeus umbandistas e judeus kardecistas, que trouxeram elementos da teologia judaica tradicional para seus encontros místicos brasileiros. Os praticantes judeus consideraram a Cabala uma ponte mística para a Umbanda com suas tendências universalistas. Obrigado. Muito obrigada, Alex, impressionante sobre sua pesquisa. Realmente é um tema que a gente tem que desenvolver mais. Tem algumas perguntas que a gente faz no processo, mas muito obrigado. Agora, vamos escutar, por favor, Milene Freitas Rocha, da Universidade Federal Fluminense. Por favor, Milene. Oi, gente, boa tarde. Bom dia, no caso. Queria agradecer aqui a organização desse congresso. E, bom, para iniciar, meu tema de pesquisa é a psicanálise ofertada pelas igrejas evangélicas. Então, eu estudo os cursos de formação do psicanalista evangélico, que são cursos teológicos feitos por pastores para pastores obreiros. Então, para iniciar essa pesquisa, eu comprei o material vendido pela Faculdade Gospel, então eu estou fazendo esse curso de formação do analista. Esse curso ele vem em 3 livros, 5 DVDs, ele é todo EAD e todo com aulas assíncronas, né, nesses DVDs. E a minha pesquisa está no início, então a minha ideia aqui é expor algumas reflexões iniciais e, se no final, espero que dê tempo, porque acho que a parte mais legal, mostrar um pouco desse material. Então, para começar, o uso de Israel pelos evangélicos não é exatamente uma novidade, né? Então, o vínculo com uma Israel imaginária, bíblica, do reino, aparece em diversos momentos, e a gente vê isso em pesquisas sobre o sionismo cristão, com esse tipo de reflexão. Na minha pesquisa, o ponto que eu tenho visto são os significantes Israel, judeus e Freud. Freud com a sua judeidade, né? Então, esses significantes, eles fazem parte de uma formação do psicanalista evangélico, eles estão nesse material, e não é só uma psicanálise evangélica, mas uma psicanálise que também contempla esses elementos de Israel, Freud. Então, passa um pouco além dessa psicanálise. E como eu disse, é uma formação feita de pastores para pastores. Então, o judaísmo e os judeus aparecem na maneira como dispensacionalismo, né? Na maneira do dispensacionalismo, como o início e o fim de uma profecia, como o início e o fim de uma linha da história. E o que eu estou querendo dizer é que nesse curso de formação, aparece que a igreja, e nesse caso as igrejas neopentecostais, tem sua origem nos estudos bíblicos feitos por judeus nas sinagogas. Então, quando ele vai contar a história da igreja neopentecostal, ele conta que os judeus, né, faziam estudos bíblicos nas sinagogas em um tempo longínquo, e por fim nós temos hoje as igrejas neopentecostais. E aí, Israel, e essa Israel bíblica, que tem a sua fronteira borrada com o Estado de Israel hoje, faz parte dessa teologia da prosperidade, tal como Freud. Então, esse neopentecostalismo se apropria por meio dessa teologia da prosperidade, tanto de Israel como Freud.
nesse material, né, nessa pesquisa, nesse contexto. Então, a prosperidade aqui nesse sentido como o bem-estar no mundo, né, essa teologia da prosperidade cola muito bem com a produção da psicanálise ou dos saberes psi na vida do indivíduo, porque fala sobre autoestima, fala sobre segurança, fala sobre viver bem, e a prosperidade também aparece como um elemento próprio da história dos judeus, porque eles são vistos como o povo mais próspero por esse material, né? Então, eles são vistos como um povo mais próspero, mais ricos e tal. Então, nesse material de formação do analista, o que aparece demais são essas perspectivas clássicas do antissemitismo, só que de maneira positivada, que é o que tem sido chamado por alguns pesquisadores de antissemitismo filosemita. Então, nesse material que eu estou analisando, é dito mais ou menos assim, né? Os judeus são os mais ricos, portanto, devemos estar do lado deles para prosperar. Então, é um antissemitismo filosemita. E, para chegar em algumas reflexões que eu fiz nesse breve percurso sobre a psicanálise e a modernidade, eu tive que entrar um pouco nesse campo de reflexão da psicanálise em relação com a modernidade, porque nesse curso mesmo ele me apresenta uma aula específica com o título Fundamentalismo versus Modernidade. Então, a psicanálise, ela entra com algumas especificidades em relação a outros saberes vinculados à modernidade, porque a psicanálise, então, ela nasce com reflexos de uma tradição judaica moderna, ou judaico-moderna, se vocês preferirem. Então, a psicanálise, ela se consolida de uma maneira muito específica. Ela é o único saber que se consolida como secular, presente na modernidade, que se apropria de um mito. Então, a psicanálise, ela é uma teoria secular, mas ela se apropria do mito de Édipo para construir sua própria teoria. Então, a psicanálise se aproxima de elementos muito ficcionais da sociedade moderna. E tem um outro elemento também importantíssimo, que é a forma do romance, com a qual a modernidade passa a narrar sua vida. A fala dentro da psicanálise é muito similar ao modo narrativo do romance, né? Personagens têm uma autofala, uma trama que envolve a vida e que transforma essa experiência em algo similar ao romance. Então, o falar de si tem elementos ficcionais do romance que está vinculada a essa modernidade. Um outro vínculo da modernidade com uma certa história judaica da diáspora são esses êxodos intermináveis que marcaram no corpo da tradição judaica o incognoscível, né, o desconhecido. Então, nesse sentido, a diáspora e a modernidade, que moldam a tradição judaica, marca o corpo, também são aquelas pelos quais Freud funda a sua reflexão, são essas mesmas marcas. Já na tradição cristã, trazida por Lacan, né, isso que eu estou falando também está baseado num historiador chamado Michel de Certeau. E a tradição cristã trazida por Lacan, o cristianismo, diferente do judaísmo, ele está separado da sua origem étnica, ele está rompido com a sua hereditariedade. O seu logos, né, no caso, é a própria perda do corpo, né, o corpo de Cristo, que deveria substituir todos os outros. Então, o corpo de Cristo, que deveria substituir todos os outros, é perdido nessa tradição cristã. E a palavra evangélica vem exatamente desse desaparecimento do corpo. E esse desaparecimento do corpo deveria criar, por sua vez, corpos eclesiais, com o destino, né, com o objetivo de substituir esse corpo que falta. Esse corpo que falta é o de Jesus, nesse caso. Então, essas diferenças entre as tradições modulam a forma como Lacan introduz essa diferença no freudismo, né, por meio dessa história cristã, por meio de uma tradição cristã. Então, gente, essa arqueologia só foi possível com Lacan, e, de novo, eu tiro essa perspectiva das reflexões do Michel de Certeau, que é um grande historiador que chegou a estar na mesma escola que o Lacan na França. Então, nesse sentido, a psicanálise ela faz uma reflexão inicial sobre o desamparo absoluto, sobre como opera esse inconsciente, e ela, né, a psicanálise, por conter elementos do ficcional, não só por isso, mas também por isso, ela se aproxima de perspectivas religiosas pelo seu modus operandi monástico, que é uma aposta do Michel de Certeau, e que eu considero muito certeira, que ele fala que a psicanálise laica tem uma praxis muito parecida com a do monastério, né? Como, por exemplo, a leitura como um exercício do desejo, a ideia de um trabalho que é essencialmente fala, que é essencialmente discurso, a existência de escolas que funcionam a partir de um compromisso por parte dos sujeitos e que o eleito,
né, o eleito, o diretor, a diretora da escola, detém tanto a autoridade do discurso quanto o poder de gestão da escola. Então, esse modo, ou seja, a psicanálise, ela tem um modo de funcionamento muito similar e comparável às práticas religiosas tradicionais. Isso vai de encontro com a formação judaica e cristã, respectivamente, de Freud e Lacan. Claro, não sou exatamente eu que digo isso, enfim, é um conjunto de reflexões de historiadores. E o que eu estou dizendo é que no início dessa pesquisa eu me perguntava algumas coisas, como, por exemplo, de que maneira esse saber autorizado da psicanálise, né? Porque quando você passa por um curso, você passa a autorizar esse saber psicanalítico feito por essa igreja evangélica, de que maneira a construção desse saber autorizado da psicanálise passa a participar da configuração de uma teologia pentecostal brasileira, né? Como é que a psicanálise passa a fazer parte? Como é que esse pastor que escreveu esse livro teve contato com Freud? Como é que ele começou a ler? Como é que essa leitura foi feita? E por que a psicanálise e não outra coisa? Por que as especificidades da psicanálise freudiana, nesse sentido, e o conhecimento moderno como um todo, elas ajudam e atrapalham ao mesmo tempo a adaptação desse saber aos dogmas da igreja, né? Nesse caso da Assembleia de Deus, porque é onde esse pastor que eu pesquiso está vinculado. E aí eu trago essa reflexão para um campo que, no Brasil, a psicanálise e a religião têm alguns encontros. E nos registros que eu consegui constar até o momento, o vínculo entre a psicanálise e os religiosos evangélicos foi consolidado na década de 70, com o movimento cristão ecumênico, Centro de Debates e Estudos de Psicanálise, que é o CADEP. E esse levantamento foi feito por um pesquisador do Museu Nacional, chamado Emílio Nolasco, que faz uma tese chamada O Divã e o Altar, e esse centro de debates que ele fala, de estudos de psicanálise, pertence à Escola Superior de Psicanálise. Então, esse é o primeiro momento onde ele consegue encontrar esse registro de encontro de psicólogos, psicanalistas e evangélicos. E aí, depois... 5 minutos, tá, Milene? Beleza, eu vi. Obrigada. E aí, em 1976, foi fundado o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então, a atuação da teologia pentecostal na reinvenção de uma psicanálise gospel se consolida especificamente em 96, com a fundação da Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, com sede em Niterói. E, só uma curiosidade, essa é a maior escola de psicanálise do Brasil, uma escola feita por um pastor, né, que é o Heitor Antônio da Silva, que é um ex-aluno da Escola Superior de Psicanálise, e ele tem mais de 3 mil membros, então é a maior escola de psicanálise do Brasil. E é importante lembrar que a psicanálise, quando ela chega no Brasil em 1922, com a Semana de Arte Moderna, né, então aqui de novo temos a psicanálise e a modernidade se entrelaçando, ela chega com a perspectiva de higienizar a nação. Os médicos, que inicialmente eram os únicos autorizados a exercer a psicanálise, faziam isso, mas com uma mudança nos costumes, né? Então, a psicanálise era vista como uma ferramenta civilizatória. Isso, obviamente, muda, mas me parece que esse curso, e aqui é uma hipótese da pesquisa, me parece que esse curso retoma a ideia de psicanálise como ferramenta civilizatória, porque ela engloba também Israel, que também é vista como uma ferramenta civilizatória. E também como essa psicanálise evangélica lida com a cura gay, lida com as questões do aborto, né? Porque aparece cura gay nesse momento da psicanálise evangélica. E então me parece que ela está retomando um pouco esse início da psicanálise no Brasil, com o objetivo de alterar os costumes, mas enfim, isso ainda é uma hipótese. Mas minhas reflexões têm sido mais por que não a psicanálise, porque eles têm muitos elementos de encontro assim, nas suas tradições e tal, e principalmente como o Lacan e Freud aqui serve como uma metáfora, como o Lacan tem cristianizado a história judaica de Freud, né? Tem assim, enfim, brincando um pouco com essa metáfora do que acontece no curso da psicanálise. E aí aqui tem outras reflexões sobre reflexões ainda muito iniciais, que estão ainda no forno, sobre judeidade, sobre a conversão de judeus ao pentecostalismo, ao novo judaísmo, sobre a conversão de judeus no momento da grande tribulação, com o fim do mundo. Enfim, não vai dar tempo de entrar nessas questões. Eu queria saber se eu tenho poucos slides para mostrar do material, eu queria saber se eu posso fazer isso. Eu vou passar do tempo. Eu posso ou deixo para um outro momento? Vamos investir no debate, Milene? Já você lançou tantos pontos interessantes que se a gente não tiver debate não faz muito sentido, tá? Você tem 2 minutos. Tá, então eu vou mostrar só alguns slides, vou pedir aqui para compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui.
Peraí. Claro que meu computador parou agora. Só um minuto, gente, desculpa. Falhou. Acho que alguém tem que me autorizar, gente. Jade? Foi? Foi. Foi. Vocês estão conseguindo ver? Tá abrindo, eu acho. Subindo sharing. Agora sim. Tá. Eu vou apresentar aqui, aí me fala se vocês estão conseguindo ver. Tá dando para ver, sim. Tá. Então, essa daqui é a capa do curso de psicanálise gospel, né? Então, é uma aliança do Brasil com a bandeira de Israel, aliança do Brasil com a bandeira de Israel, e uma frase escrita, uma nação de adoradores apaixonados por Jesus, né? Porque na lógica deles, Israel é o país mais cristão do mundo. E aqui tem alguns elementos que me chamaram muita atenção, principalmente aqui, que ele conta como surgem os judeus negros, né? Como surgem os judeus negros. Aqui está na segunda linha. A história secular afirma que Salomão amaciou-se com a rainha etíope e a razão de ter vários judeus negros, inclusive em 94 estive em Israel, né? É importante ressaltar que quando eu entro nesse campo de pesquisa, quando eu falo que eu fui para Israel, né? Eu fui em 2019, quando eu falo que eu fui para Israel, parece que, como diz Durkheim, eu toquei no sagrado. Eu estou agora cheio de uma coisa, assim, que eles me passaram a me tratar de uma outra forma. Então, me parece que esse pastor, ele também tenta fazer com que as explicações sobre Israel contemporâneo sejam contempladas na perspectiva religiosa deles. Então, se hoje existe um turismo religioso de evangélicos que vai para Israel e encontra judeus negros em Israel, isso precisa ser explicado teologicamente em algum sentido. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma. Aqui, nesse daqui que eu estou compartilhando, ele fala sobre a importância do dízimo, né? Partindo um pouco sobre essas teorias clássicas, essas perspectivas clássicas do antissemitismo, aqui ele diz que os judeus davam ofertas alçadas em média de 20% dos rendimentos, e atualmente todos são fiéis a esse princípio, e não se tem notícia de nenhum judeu que seja carente. Então, a ideia do judeu rico, do judeu que doa, e aí eu lembrei muito de algumas perspectivas do sionismo cristão, pensei também aqui de como os judeus investiram em algum sentido no KKL, né, no cacau, no fundo de investimento judaico, como que o dízimo aqui entra de uma outra maneira. Aqui tem uma parte... Milene. Oi. Esgotou o tempo de 15 minutos. Já Esgotou o tempo? Tá, tudo bem. Enfim, aí aqui tem algumas outras partes, onde ele fala que o Freud... Eu juro que vou levar um minuto. Que quando o Freud ele postula que a religião é uma causa de neurose, ele estava se referindo a práticas religiosas insensatas. Então, aqui, o meu co-orientador me alertou que a ideia de que Freud é contra a religião porque ele não conheceu a religião verdadeira significa que existe, então, uma conversão que seria de Freud, que Freud não foi convencido da religião verdadeira, que é essa neopentecostal. Então, seria, em algum sentido, o início de uma conversão. Aí aqui ele fala sobre o Cristo, que, na verdade, ele fala que Cristo é o maior psicólogo do mundo, e que Freud, então, é o maior psicólogo do mundo, e Freud está para Cristo como a psicanálise está para o cristianismo, porque o Cristo faz, ele escreve aqui, o Cristo faz da condição original o diagnóstico que Cristo faz da condição original do homem é muito semelhante ao diagnóstico que Freud faz da condição original do homem. Enfim, gente, desculpa ter passado do tempo, vou parar aqui de compartilhar a tela, e obrigada de novo. Obrigado, Milene. Eu que sou co-orientador dela, né, e tenho que dizer que algumas coisas também me surpreenderam aí nesse processo que a gente ficou sem se falar durante uma semana sobre a pesquisa. Também tem muitas questões interessantes a fazer depois. Obrigado, Milene. Maria Lúcia, por favor. Oi, bom dia. Então, meu nome é Maria Lúcia, você já me apresentou, só que disse que nós não nos conhecemos porque sou nova dentro do meio acadêmico. Eu sou orientanda do professor Dr. Gabriel Steinberg, da Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar alguns aspectos dessa minha dissertação de mestrado, né, que está no início, e que se chama Nostra Aetate em Le Judaísmo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês.
e vou me apoiar em um texto que é para que eu cumpra o tempo necessário, certo? Dá para ver, professor? Sim. Eu estou vendo. Michel, só um segundo, se você puder desligar o microfone, porque aí fica aparecendo sua imagem agora fixa e não... A minha? O Não, meu... não, era do Michel. Agora, Ok, desculpa, Maria, Lúcia, pode continuar. tá. Então, começo agora, tá? Então, não apareceu a imagem. Não apareceram as imagens. Ai, desculpa, ô Ernesto, desapareceram minhas imagens. Mas Só um minuto. continuamos te vendo. E tava... Você continua me... Ai, senhor, só que me falta... mas ela desapareceu a imagem. Só um minutinho, por favor, eu vou precisar perder um minuto, fechar e abrir. Não é possível isso, mas é o que aconteceu. Não está aparecendo. Tá, novamente, dá para ver, Ernesto? Agora não. Você Não, compartilhou. eu vou apresentar novamente. O Zé Luiz Gova está dizendo, agora está começando. Sim, agora começou. Vamos lá, perdi alguns minutos, mas eu compenso, então vou um pouquinho mais rápido. Este projeto de pesquisa, ele parte de observações em um trabalho de acolhimento que realizo junto com pessoas que estão em deslocamento forçado, imigrantes e refugiados. A aproximação acontece a partir da língua portuguesa como língua de chegada. Através do plurilinguismo, nós exercitamos a alteridade, sendo possível ouvir vozes que normalmente se encontram silenciadas e que, ao ouvi-las, elas tendem a quebrar tensões, né, nesta aproximação, tornando visíveis suas diversidades culturais e identidades. Estimulados pelos resultados obtidos, em busca de elementos teóricos que aprofundem e fortaleçam este trabalho de aproximação e quebra de tensões, encontramos nas ideias de alteridade, polifonia e dialogismo do Círculo de Mikhail Bakhtin um possível caminho para a nossa pesquisa. Nós iniciamos apoiados nas palavras de Voloshinov, onde a palavra é uma ponte que liga o eu ao outro. Na busca por um grupo para a nossa base de estudo que tenha vivido situações de deslocamento forçado, nós nos deparamos em pesquisa histórica com o povo judeu. Como essa história ela é tão longa e complexa, nós nos envolvemos com a diáspora judaica e especificamente nas relações do judaísmo com o cristianismo. Para tanto, nós examinamos este povo judeu se deslocando pelo mundo, tendo atrás de si a perseguição incansável da Igreja Católica. Utilizamos o processo metodológico qualitativo de pesquisa em nossos estudos iniciais e obtivemos um breve histórico das relações que envolverão essas duas culturas. As tensas relações entre judeus e cristãos, elas são percebidas dentro de grupos que desde os primeiros séculos tinham um entendimento diverso sobre o reconhecimento de Jesus como Messias da Bíblia hebraica. Os grupos que de início eles tinham as mesmas práticas e rituais, eles distanciaram-se segundo suas normas, fé e crenças messiânicas. Acusações entre esses dois grupos foram registradas. Os autores do livro Patrística dizem que os judeus incluíram os cristãos como minim, hereges, no Shemoneh Esrei, sua oração cotidiana. No livro de Cristo aos Judeus da Corte, Poliakov traz fragmentos do texto de Orígenes, do século III, quando em sua tese ele afirmava sobre os judeus: cometeram a mais
abominável das perversidades, tramando este conluio contra o salvador do gênero humano. Afirmações como esta arquitetaram a homilia do judeu deicida. O historiador registrou também palavras da pregação de Gregório de Nice sobre os judeus e que se transformaram em imagens e que perduraram por séculos, comparsas do diabo, raça de víboras, delatores, caluniadores. Pode-se observar o agravamento do antijudaísmo através da disseminação de discursos onde o judeu era declarado como deicida, quando esses discursos se propagaram através da sua incorporação em homilias e catequeses antijudaicas. O domínio da ideia do sagrado, gerindo as ações do cotidiano, como demonstrado por David McClellan, aprofundado por uma relação autoritária e hegemônica de poder da Igreja aliada à nobreza, pode ser, em nosso estudo, apontado como elemento que solidificou o pensamento antijudaico, desencadeando perseguições, humilhações e morte contra o povo judeu, registrada nas catástrofes humanitárias ocorridas durante a Inquisição. No século XX, analisamos o reflexo desta catequese antijudaica no posicionamento da Igreja diante do Holocausto. Após o Holocausto, com a morte de mais de 6 milhões de judeus, mas os grupos minoritários que também foram dizimados, encontramos um movimento de indivíduos que se propôs a alterar o rumo dessa história e cujas vozes ainda se encontram encobertas em documentos e eventos nos quais participaram ativamente. Um dos principais documentos é a Nostra Aetate, artigo 4, que foi publicada como resultado do Concílio Vaticano II, que foi um evento da Igreja Católica realizado em 1965. Esse documento é uma declaração que sugere a aproximação entre cristãos e judeus, alterando a anterior catequese antijudaica desenvolvida pela Igreja por muitos séculos. A Nostra Aetate, artigo número 4, supostamente um texto monofônico da Igreja Católica, ele é estudado a partir de elementos históricos e linguísticos. Nós procuramos provar que a monofonia aparente da Igreja ela encobre vozes fundamentais, como dos judeus Júlio Isaac e de leigos cristãos também. Apoiados em estudos bakhtinianos, nós analisaremos essa polifonia, revelando sua existência na construção de um diálogo que poderá ser apontado como uma possibilidade de enfrentamento ao antissemitismo, que, apesar de combatido há décadas, ainda persiste em se fazer presente em nossos dias. A primeira voz a ser estudada é de Júlio Marc Isaac, que viveu de 1877 a 1963. Ele foi um historiador francês de origem judaica, ocupou o posto de inspetor-geral da educação pública na França, foi amigo de Charles Péguy, escritor, ensaísta e editor de origem cristã, e juntos, na sua juventude, lutaram para enfrentar o antissemitismo na época. Ele fez parte da Liga dos Direitos Humanos e do Comitê da Vigilância dos Intelectuais Antifascistas. Em 1940, como judeu, ele não podia mais ocupar cargo público. Em 1941, ele refugiou-se na Zona Franca de Aix-en-Provence e Le Chambon-sur-Lignon e depois em Riom, onde vivia sua filha. Em 1942, ele intensificou suas pesquisas para o combate ao antissemitismo. Em 1943, em um momento em que ele estava ausente de sua casa, a Gestapo levou sua esposa, filha e genro, que foram presos e assassinados em Auschwitz. Dentre as obras de Júlio Isaac, nós analisamos Jesus e Israel pela importância que teve no combate à catequese antijudaica da Igreja. O autor inicia o livro fazendo memória aos mortos do Holocausto e nos versos de sua dedicatória
ele já começa a exprimir a sua dor. A minha esposa, a minha filha, mártires, mortas pelos nazistas de Hitler, mortas simplesmente por se chamarem Isaac. Em sua obra, Jules Isaac analisou os evangelhos cristãos e a tradição judaica, pois, segundo suas palavras, o problema de Jesus e de Israel, em suas relações recíprocas, só podemos abordá-lo e resolvê-lo pelo exame crítico dos únicos textos de que dispomos, os evangelhos. A partir de ampla análise, o autor desconstrói a imagem de antagonismo criada pela catequese antijudaica da Igreja durante séculos. A cada proposição, sendo 21 no total, o autor, através de minuciosas citações pautadas no próprio Evangelho cristão, desmonta a imagem do judeu traidor deicida, disperso pelo mundo para pagar o pecado da morte do Cristo Salvador, que havia sido construída pela catequese da Igreja Católica. Em 1947, Jules Isaac foi convidado para participar da segunda Conferência Internacional de Emergência sobre o Antissemitismo, em Silberg, Suíça, onde participaram 65 pessoas, entre judeus e cristãos de 19 países diferentes. Ele apresentou 18 das proposições que estavam em seu livro, e delas saíram os 10 pontos de Silberg, que foi o documento final da conferência e que indicou a necessidade de mudança de catequese antijudaica da Igreja. Jules Isaac continua nesse esforço e em 1948 é editado o seu livro Jesus e Israel. Em 1949 ele encontra-se com o Papa Pio XII. Em 1960 ele encontra-se com o Papa João XXIII e esse foi um encontro determinante em apoio. Em 1963, Jules Isaac morreu, mas em 1965 aconteceu o Concílio Vaticano II da Igreja, que teve entre seus documentos finais a Declaração Nostra Aetate, artigo 4, onde pode-se ouvir vozes como a de Jules Isaac, que através deste documento da Igreja reclamam a justiça de se reconhecer no judaísmo a origem do cristianismo, conforme observa-se no parágrafo 7 desta declaração. Além disso, a Igreja, que reprova quaisquer perseguições contra quaisquer homens, lembrada do comum patrimônio com os judeus, deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo. Nós temos, portanto, nesta documentação histórica, a justificativa para questionar o caráter monofônico da declaração, cuja análise terá uma sequência seguindo o processo metodológico, qualitativo e interpretativo, tendo como pressupostos teóricos os conceitos de polifonia e de dialogismo de Mikhail Bakhtin. Outra voz a ser estudada é de Dominique de la Maisonneuve, em seu livro Le Judaïsme, que é estudado segundo... Lúcia, só eu te dei um pouquinho mais de tempo, só para você, por causa do problema, só para você começar e concluindo, tá, por favor? Sim, já estou concluindo. Segundo conceitos de Mikhail Bakhtin, esse livro Le Judaïsme será estudado como ato responsivo à Nostra Aetate. Dominique de la Maisonneuve é francesa, ela é uma religiosa da congregação Notre-Dame de Sion. Desde 1843, a congregação dedicava-se à conversão de judeus. Após a Nostra Aetate, a congregação passou a promover a aproximação entre cristãos e judeus através de diálogo. Maisonneuve foi viver em Jerusalém e estudar na Universidade Hebraico, conforme afirma em seu livro. Fui então enviada a Jerusalém, a fim de estudar com os judeus em suas escolas e aprender com eles quem eles eram. A partir de 1984, na França, a autora teve livros editados envolvendo cultura judaica, língua hebraica e literatura rabínica. Na conclusão de seu livro, a autora aponta para a necessidade do diálogo entre as duas culturas, ao afirmar: e a vida é feita tanto de palavras quanto de ações. Das palavras, o diálogo deve ser aprofundado.
Falar é se ver, é se reconhecer. Um diálogo verdadeiro é escutar o outro, é respeitar o outro na maneira como ele pensa e no que ele questiona. As palavras de Maisonneuve nos colocam diante de conceitos como os encontrados nos escritos de Bakhtin. Eu me dou de forma verbal a partir do ponto de vista da comunidade a que pertenço. O eu se constrói, constituindo o eu do outro e por ele é constituído. Investigamos se, ao utilizar elementos da cultura judaica e da língua hebraica, Maisonneuve consegue fazer a ponte entre um e outro, cristãos e judeus de sua comunidade, como apontam as palavras de Volichinov citadas no início de nossa comunicação, consolidando a sugestão da Nosretat e sinalizando uma forma de combate ao antissemitismo. Muito obrigada, eu deixo aqui minhas referências e minhas desculpas do início. Imagina. Muito obrigado, Lúcia. Realmente um tema que propõe uma nova perspectiva de estudo do antissemitismo a partir da polifonia da Igreja Católica. Temos muito o que conversar. Débora, por favor. Deixa eu, primeiro, bom dia a todos, mais uma vez, agradecer à comissão organizadora aqui do Congresso, que está fazendo um trabalho fabuloso. A minha comunicação deixou... só um minutinho. Eita, não estou conseguindo aqui. Nossa, espera só um pouquinho, pessoal. Não estou conseguindo compartilhar, estou com um problema aqui. Nossa, agora... entrou agora... Está entrando tudo menos o que eu quero que entre. Spotify, entrou Spotify agora. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, não estou conseguindo, então, como eu não quero aqui usar muito do nosso tempo, eu vou fazer a apresentação sem que haja aí a apresentação dos slides. Eu vou, então, ler aqui a minha apresentação. Tá? O meu trabalho é sobre o sionismo. Na realidade, ele é o resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, em que eu fiz uma pesquisa sobre turismo religioso e peregrinação a Israel, e dentro do universo evangélico, notadamente neopentecostal. Na realidade, a minha pesquisa com judeus messiânicos, eu não os caracterizo como judeus, como uma religião neopentecostal, mas eles se aproximam muito. Então, eu vou aqui ler a minha apresentação, não é uma coisa muito demorada, tá? E vamos lá, né? Então, podemos afirmar que a peregrinação é um costume que permeia a sociedade desde os tempos mais remotos. Ela surgiu no mesmo momento em que o homem partiu em busca de um sentido maior para a sua existência. A peregrinação existe porque se crê que as coisas, lugares e pessoas possuem graus de sacralidade distintos. E o ser humano tem necessidade e atração pelas coisas mais sagradas. A jornada dos peregrinos tem o intuito, antes de qualquer coisa, a conquista do mérito espiritual, a cura, um ato de penitência ou de agradecimento. As operadoras de turismo e agência de viagens, dentro da sua lógica capitalista, não distinguem a motivação do turista a oferecer o seu produto. Já, quando se trata de turismo religioso, a abordagem está intrinsecamente associada ao lazer, eventos religiosos que demonstram uma interação do sagrado com o profano. Podemos classificar a ideia do profano como uma manifestação desvinculada da conotação religiosa e que está inequivocadamente associada à sensação de lazer, prazer e conectado com os princípios dos negócios ligados ao turismo. Surge assim a percepção
de que essa forma de deslocamento reifica o sagrado, tornando um produto dentro da lógica capitalista. Segundo Georg Lukács, a reificação é um processo histórico inerente às sociedades capitalistas, caracterizado por uma transformação experimentada pela atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. A reificação ou coisificação é uma operação mental que consiste em transformar conceitos abstratos em objetos. É o ato de transformar ideias em coisas concretas. Devemos levar em conta como a pós-modernidade borrou essas fronteiras entre o sagrado e o profano. Ao contrário do pensamento corrente no século XIX, que afirmava que a religião fatalmente iria se encolher à esfera privada e a ciência seria o novo Deus, e assim perderia protagonismo nas sociedades, o que é observado no mundo atualmente é um aumento das religiosidades, embora estas se comportem de maneira bastante fluida, como, por exemplo, no caso do Brasil, em que a pertença religiosa vem se alterando significativamente. Todavia, é necessário dizer que o cristianismo permanece como a fé quase monopolista, entretanto, migrando para outras denominações não católicas nas últimas décadas, enquanto que as outras religiões tradicionais, como as de matriz africana, vêm encolhendo. As religiões de matriz judaico-cristã sempre viram Israel um lugar sagrado, sendo muito comum identificar o local não como um país moderno, fundado em 1948, mas como um lugar espiritual, a terra prometida por Deus, de onde o Messias veio e para onde um dia voltará. Dessa forma, deve-se identificar a qual Israel os grupos evangélicos neopentecostais procuram e se há apenas uma busca pela terra de Israel milenar ou o Estado de Israel secular. A doutrina do dispensacionalismo pode contribuir no sentido de fornecer indicadores sobre o significado de Israel para as várias denominações evangélicas. Segundo essa doutrina, a segunda vinda do Messias será um acontecimento que se dará em Jerusalém. A dispensação é uma interpretação teológica que estabelece uma forma específica de observar a Bíblia e suas narrativas. Seria uma espécie de régua para determinar o nível de relacionamento com Deus. Os dispensacionalistas dão profunda importância à distinção entre Israel, Igreja e as nações da terra. O Israel histórico e político descaracterizaria o movimento. O surgimento da valorização de Israel e das raízes judaicas começa a predominar no cenário evangélico neopentecostal brasileiro. A chamada judaização faz uma referência à presença de ritos e símbolos judaicos nas igrejas neopentecostais. Os símbolos judaicos são inseridos nos ritos como um capital simbólico funcional. Trata-se, pois, de uma resposta à necessidade de manutenção do sagrado. Assim, o dispensacionalismo é visto ou identificado como fenômeno judaizante, por apresentar uma aceitação de um Israel não só milenar. Dentre os processos legitimadores entre os evangélicos neopentecostais está o uso de símbolos laico-judaicos, como a bandeira do Estado de Israel. Atualmente, verificamos o uso desses símbolos em manifestações políticas do Brasil. Em sua campanha presidencial, e mesmo após a sua eleição, o atual presidente adotou um discurso de admiração em relação ao Estado de Israel. O então candidato Bolsonaro usou durante e após sua campanha um discurso pró-Israel, o que o fez obter votos não só de grande parte dos membros das igrejas evangélicas, importante celeiro de eleitores, mas também de uma boa parte da comunidade judaica brasileira, que é pequena, girando em torno de, no máximo, 120 mil pessoas, deixando explícito que o voto dos judeus é praticamente insignificante, perto de uma população de 210 milhões de habitantes. Jair Bolsonaro é considerado de extrema-direita. Ele é de origem católica, mas foi batizado na Igreja Assembleia de Deus. A cerimônia de batismo ocorreu no Rio Jordão e foi realizada pelo pastor Everaldo em 2016. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, faz parte da Igreja Batista Atitude e o casal teve sua cerimônia de casamento realizada pelo pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma denominação neopentecostal.
Há algum tempo, os brasileiros têm se acostumado a ver nas manifestações políticas de direita o uso da bandeira de Israel. Talvez a falta de estranhamento do uso do símbolo nacional de um outro país esteja no fato que, historicamente, as esquerdas se utilizam de bandeiras palestinas em suas manifestações. E esse é um contraponto que marca fortemente as fronteiras entre dois grupos de ideologias distintas. O atual governo ultraconservador, e que representa a ascensão de uma nova direita, reproduz um pensamento de nós contra os outros, para se manter no poder. Se a esquerda, em algum momento, se manifestou a favor da chamada causa palestina, parece um caminho óbvio para a direita ultraconservadora ver Israel como um aliado. A chamada nova direita é assim denominada, pois constitui um discurso ideológico que vai além da defesa da propriedade privada e do liberalismo econômico. Ela produz pensamentos extremamente conservadores em termos de comportamento social, negando, por exemplo, que haja racismo e homofobia no Brasil. Além dessa abordagem da condução de uma política interna, verifica-se que esse novo governo tem um alinhamento político e ideológico com os Estados Unidos, que recentemente, na época do Trump, mudou a embaixada norte-americana para Jerusalém. O Brasil indicou que pretende fazer essa mudança de endereço da embaixada, apesar dos riscos de retaliação econômica por parte dos países árabes, importantes parceiros comerciais em diversas áreas, assim como haverá forte mudança na forma como o Brasil será visto internacionalmente. Esse diálogo entre Brasil e Israel se baseia em argumentos bíblicos para defender que Jerusalém deve ser defendida e ficar inteiramente nas mãos dos judeus. Bolsonaro, inclusive, sinalizou que pretende fechar a embaixada da Autoridade Palestina em Brasília. Sua justificativa para essa atitude é que, para ele, a Palestina não é um país e, portanto, não tem o direito de manter embaixada em território brasileiro. Débora, 5 minutos, tá? Tá. No Brasil, o sionismo cristão, na cultura evangélica brasileira, está profundamente escorado no dispensacionalismo norte-americano, como vimos. A IURD, por exemplo, possui um dos mais importantes canais de televisão, a Rede Record, transmite farta programação de conteúdo religioso. É visível nos cultos televisionados a bandeira do Estado de Israel, entre outros símbolos judaicos. A bancada evangélica no Congresso Nacional Brasileiro está cada vez mais numerosa e, com isso, busca cargos cada vez mais relevantes. Em 1994, por exemplo, eram 21 deputados federais, hoje são 105, além de 15 senadores, compondo 20% do Congresso. Algumas considerações finais rápidas, né? A volta de Jesus para Israel, segundo a escatologia dispensacionalista, leva os evangélicos das mais diversas denominações a assumirem um papel de garantia e salvaguarda da Terra Santa. Isso significa garantir a permanência do Estado de Israel nas mãos dos judeus. O discurso sionista cristão proferido pelo atual governo é encampado de forma integral por várias religiões neopentecostais. O ponto de inflexão entre peregrinação, turismo religioso e ascensão de uma política conservadora comandada pelo atual presidente encontra-se na busca de um alinhamento político e ideológico com Israel, que é buscado pelos grupos de evangélicos apoiadores da nova direita brasileira. E desta feita corroboram a doutrina do dispensacionalismo, da qual muitas dessas religiões são adeptas. Para alcançar seus objetivos, é cada vez maior a promoção de viagens a Israel, mas não o Estado moderno, embora isso seja inevitável, e sim um lugar do seu imaginário, construído a partir de elementos da narrativa bíblica milenar, e que encontram ressonância em seu ideário religioso e político, onde não verifica-se a preocupação em estabelecer limites claros e bem definidos entre turismo religioso e peregrinação, ou seja, entre milênio e século, já que ambas as categorias contêm em seu cerne, segundo a visão desses grupos, um objetivo maior, que é confirmar a profecia messiânica. Então, desculpa não ter conseguido compartilhar os slides, mas acho que deu aí para ter uma ideia da minha pesquisa. Foi ótimo, muita coisa interessante muito obrigada. Que você trouxe. Obrigado. Imagina. Daniel. Bom, obrigado. Vou compartilhar também uma apresentação
tentando fazer de maneira breve. E, para mim, vocês travaram. Vocês seguem me ouvindo? Estamos ouvindo. E a apresentação não entrou, né? Ixi. A apresentação aparece como está sendo compartilhada. Tá. Então... Ainda sendo compartilhado? Acho que foi, né? Acho que agora sim, agora voltou, agora consigo inclusive ver vocês. Ótimo. Bom, então primeiro agradecendo aí muito os organizadores do congresso e os colegas de mesa, que bastante entusiasmado e feliz de estar com vocês e de conhecer, inclusive, alguns trabalhos que eu não sabia que estavam sendo feitos e que eu identifico diálogos com o que eu vou apresentar agora. Então, tentando passar rapidamente por alguns pontos para que a gente possa conversar no final, queria começar lembrando que no final de outubro de 2019, quando o presidente do Senado Federal, na época, o Davi Alcolumbre, assumiu interinamente o cargo de presidente da República por conta do afastamento do Bolsonaro e de uma viagem do vice, o Mourão, ele se apresentou como o primeiro judeu descendente de marroquinos a assumir a presidência da República. Ixi. Gente, de novo. Estamos vendo, Daniel. Mas eu não estou conseguindo passar. Dá para você falar sem passar ou visual muito importante? Seria, mas eu vou... Como a Débora fez. Vou tentar fazer sem, tá? Bom, então, quando o Davi Alcolumbre ele assume esse lugar interino de presidente da República, ele logo se apresenta, imediatamente se apresenta como um primeiro judeu a ocupar esse cargo. O nome dele, completo, como vocês sabem, Davi Samuel Alcolumbre Tobelém, faz justamente uma conexão com uma certa judeidade que ele procura recuperar de tempos em tempos diante dos seus seguidores, diante dos seus eleitores. Nos últimos anos, ele já se disse o primeiro judeu a presidir o Congresso Nacional, quando ele assumiu a presidência do Senado. Ele contou sobre celebrações do calendário religioso hebraico. Ele destacou inúmeras vezes a memória do Holocausto e posicionou-se com bastante frequência contra a intolerância religiosa e contra o antissemitismo. E algo semelhante fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, quando assumiu a presidência desse colegiado, no final de 2020. No discurso de posse, chamou a atenção o fato de que o Fux destacou a ascendência judaica, ele evocou a experiência dos seus familiares durante o Holocausto, ele citou o escritor Elie Wiesel,
E finalizou com uma expressão que também chamou bastante atenção, uma expressão religiosa em hebraico, que foi Baruch Hashem. Ele terminou o discurso e falou que Deus me proteja, Baruch Hashem. E também, a pedido do Fuchs, a sessão solene da posse foi concluída com a execução de uma música, o Se Shalom, bastante famosa, e o próprio Davi Alcolumbre participou dessa cerimônia, logo depois publicou no Twitter uma referência ao fato do Fuchs ser o primeiro judeu a assumir o comando do STF, desejando boa sorte em hebraico, Mazal Tov, presidente. Bom, no Brasil, da segunda e da terceira década do século XXI, a judeidade, de alguma maneira, parece ter se tornado até um ativo relevante a ponto de ser acionada por diferentes atores que participam do debate público, como esses dois exemplos revelam, e há uma série de outros. Ou seja, se durante parte do século passado foi, de certa forma, necessário abrir mão, pelo menos relativizar algumas das origens étnico-nacionais em nome de uma certa construção de um futuro compartilhado no Brasil, agora esse pertencimento a um grupo étnico, cultural, religioso, nacional, pelo menos no caso judaico, parece contar positivamente. O Jeffrey Lesser, pesquisador, inclusive da brasilidade, num livro chamado Invenção da Brasilidade, ele mostra como essa afirmação de identidades específicas é uma maneira pela qual os imigrantes e os seus descendentes se tornam brasileiros. Ele propõe que a tese de que os conceitos de identidade nacional adotados pela elite eram fundados principalmente na diluição das distinções, das diferenças étnicas, deve ser modificada para incluir justamente a incorporação da multietnicidade no conceito de brasilidade. O que ele vai dizer é que intelectuais, políticos, lideranças culturais e econômicas viam e ainda seguem vendo os imigrantes como agentes do aperfeiçoamento de uma nação que é imperfeita, uma nação conspurcada pelo colonialismo português, pela escravidão africana. E, nesse sentido, os imigrantes, mais do que melhorarem graças ao Brasil, melhoram o Brasil. Essa é a proposta do Jeffrey Lesser. Nesse sentido, daria para dizer que exemplos como esse que eu apresentei rapidinho, do Alcolumbre e do Fuchs, eles contribuem, de certa forma, eles usam a sua judeidade para promover a sua brasilidade. E isso é reforçado até pelo fato de que essa judeidade, que é promovida pelos dois, é acompanhada de outros elementos para lhe darem sentido. O Alcolumbre, por exemplo, fala o tempo todo dos vínculos com Amapá. Logo antes dele fazer menção ao fato de ser judeu, ele diz que é o primeiro filho do Amapá, estado lá no extremo norte do Brasil, a assumir a presidência da República. Ele também, com bastante constância, faz referência às festas religiosas cristãs, como Natal, e às vezes ele articula as festas cristãs com as festas judaicas, deseja Feliz Páscoa, Feliz Pêssar, no mesmo pronunciamento. No caso do Fuchs, a mesma coisa. Ele cita Elivísio, mas ao mesmo tempo cita Adélia Prado, Cora Coralina, faz referência ao Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, ao Fagner e ao Luiz Gonzaga. O que eu queria fazer de provocação aqui é que há um fenômeno novo que não se confunde com esse, ainda que em alguma medida possa se associar a ele. É um fenômeno por meio do qual figuras públicas passam a incorporar referências do judaísmo em sua identidade como forma de se expressarem ideologicamente, como signo ideológico, como maneira pela qual se confere legitimidade a determinados posicionamentos políticos. E aí queria partir de uma categoria que surgiu em outubro de 2018, quando o Felipe Martins, que mais tarde viria a se tornar assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, entrou numa conversa com uma seguidora no Twitter, que ao percebê-lo como judeu, ele fazia menção à sua judeidade
para defender acusações de que o presidente da República, candidato na época, seria nazista, se apresenta como judeu e ela pergunta para ele: você é judeu, Felipe? Adorei saber. E a resposta que eu acho interessante, elucidadora, elucidativa, é sim, porém cristão. Só parte da minha família que mora em Israel segue o judaísmo. O que me chama atenção nessa expressão utilizada pelo Felipe Martins, judeu, porém cristão, é o uso combinado de duas referências que, em geral, são excludentes. Quem é judeu não é cristão, quem é cristão não é judeu. E é revelador mais ainda o uso da conjunção adversativa, porém, em vez, por exemplo, da aditiva e ou mesmo da forma direta judeu-cristão. O que eu queria propor é que a gente levasse a sério a expressão judeu, porém cristão, e que a gente tome essa expressão como uma certa categoria nativa para dar visibilidade e interpretar um fenômeno que vem se tornando comum enquanto identidade política aqui no Brasil. Judeu, porém cristão, pode querer dizer muitas coisas. Por exemplo, poderia querer dizer que a ascendência judaica, mas a religião é cristão. Um cristão de origem judaica, por exemplo. Um filho ou neto de judeus, mas que pratica o cristianismo enquanto religião. Poderia querer dizer também que a religião é judaica, mas incorpora elementos cristãos. A gente está acostumado a ver, por exemplo, judeus messiânicos, judeus para Jesus, que incorporam Jesus nas suas práticas religiosas, sem, contudo, abandonar o judaísmo. Mas pode querer dizer também um fenômeno mais profundo de que se é judeu, mas não se é um judeu judaico. Veja bem, apesar de judeu, eu sou cristão. Eu sou um judeu de outra natureza. E aí não vai dar tempo de entrar em muitas minúcias, mas o judeu, porém cristão, ele é sempre sionista, um tipo muito específico de sionismo e nunca diaspórico. Ele é sempre de direita, nunca de esquerda, sempre conservador, nunca progressista e principalmente, acho que esse era o ponto aqui da discussão, ele é sempre branco ou pelo menos assim ele se entende. E mais do que isso, se enxerga também como mais judeu do que os judeus judaicos. A falta de mediação pelo Talmud na leitura das escrituras cria um descompasso entre a interpretação bíblica do judeu, porém cristão, em relação ao judeu judaico. Em maior ou menor medida, uma série de personagens do debate público se vinculam a essa nova identidade. Por exemplo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deputadas federais Bia Kicis, Carla Zambelli, Joyce Hasselmann, além do próprio Felipe Martins, fazendo eco a uma certa tradição, uma certa civilização judaico-cristã que nos ajuda a entender um pouco mais, inclusive, do fenômeno bolsonarista. Michel, que é um grande interlocutor nessa discussão, junto com a Misha Klein, escreveu que no imaginário cristão conservador, os judeus são parte integrante da formação ideológica e política. Isso é, o judaísmo funciona como um dos moldes definidores da própria identidade cristã. E eu escolhi também como personagem o Felipe Martins para a gente usar como modelo, porque alguns anos mais tarde ele foi acusado de ter feito um gesto supremacista, antissemita, durante uma sessão do Senado Federal, que certamente vocês acompanharam pela imprensa. Ele se justificou, procurou se distanciar, mas ainda assim a ideia de um judeu vinculado a perspectivas supremacistas ou antissemitas poderia soar como contraditória. E de que maneira se resolve essa suposta contradição? E aqui a apresentação dos slides ela seria mais importante, mas vou tentar resolver falando e depois compartilho com vocês. O vínculo, a questão da branquitude para essa nova direita, ou para essa nova onda conservadora no Brasil, ela é absolutamente central.
se desde fins do governo FHC, nos tempos do governo do PT, do Lula e da Dilma, houve esforços no sentido de reconhecer da visibilidade e mitigar desigualdades entre negros e brancos no Brasil, inclusive por meio de ações afirmativas, hoje, essa nova direita se insurge contra isso, denunciando esses projetos como sendo eles mesmos racistas, criando divisões que não existiam previamente na visão deles, entre Daniel, negros 5 minutos, e brancos. tá? Perfeito, vou fechar já. Entre negros e brancos, homens e mulheres e outras divisões que atravessam a sociedade e nunca teriam existido na sociedade brasileira não fossem as próprias ações reparadoras ou a denúncia de grupos minoritários ou minorizados. E parte dessa estratégia tem a ver com a negação, a relativização, seja da escravidão do Brasil, ou mesmo de heróis negros, como Zumbi dos Palmares, a quem se lembra que tinha escravos, ou se tenta criar essa narrativa de Zumbi como um senhor de escravos e não como um herói da resistência. O próprio, então, candidato Jair Bolsonaro, fazendo menção a tráfico negreiro como sendo de responsabilidade dos próprios negros, falando, por exemplo, no programa Roda Viva que os portugueses nunca pisaram na África, e assim por diante. E de que forma isso se vincula à judeidade ou aos judeus, dado que supostamente a gente estaria aí diante de uma contradição insolúvel, inconciliável. E aí a hipótese do trabalho que eu tenho desenvolvido agora na pesquisa do doutorado é justamente que não se trata de uma contradição, porque na visão do judeu, porém cristão, e de maneira mais ampla, da nova direita ou dessa onda conservadora no Brasil, a aliança judaico-cristã, ela se dá em duas vias. A gente poderia se perguntar de que forma os judeus se vincularam a setores, obviamente, a uma candidatura que propunha o apagamento das minorias ou a vinculação, a subordinação das minorias às maiorias. E dado que os judeus sempre entenderam-se como minorias na diáspora, o convite à participação na civilização judaico-cristã oferecia também uma oportunidade, assim foi interpretada, e isso seduziu muita gente, de ingresso numa maioria, numa civilização majoritária que incorporava os judeus. E o que os judeus tinham a oferecer a essa nova civilização? Várias coisas, mas uma delas só que eu queria pontuar aqui é justamente o reconhecimento da vitimização ou de ser vítima enquanto grupo branco. E aí só queria lembrar um último caso que tem sido trazido à tona, e eu acho que é aí que cabem pesquisas e onde eu estou tentando me aprofundar. Um caso recente na cidade de Goiás, que foi parar na justiça, duas garotas brancas acusaram um rapaz negro de racismo reverso. Ele tinha feito alguns comentários nas redes sociais que elas interpretaram como ofensivos ao fato delas serem brancas e queriam qualificar esses comentários como um caso de racismo, ao que a justiça brasileira julgou improcedente, pois não haveria racismo reverso. Não haveria possibilidade de condenar um negro por racismo contra brancos. E a surpresa, eu acho que o dado novo que conecta as duas coisas é que
para essas figuras, essas personagens que têm promovido a ligação entre judeus e cristãos, recorreram a um julgamento do STF do início dos anos 2000, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o caso Elvanger, como tendo criado uma jurisprudência para justificar o racismo contra branco. Para quem não lembra, o Elvanger era dono de uma editora Revisão, que publicava livros antissemitas, foi condenado por racismo, e a sua defesa alegava que, sendo os judeus uma religião e não uma raça, ele não podia ser enquadrado no crime de racismo. Ele não queria ser enquadrado no crime de racismo, porque o crime de racismo é imprescritível e teria expirado, portanto. Licença, Daniel, o seu tempo esgotou, vou pedir para que você conclua. Tá legal. E, nesse sentido, a defesa do STF, o entendimento do STF, a partir de uma defesa do Celso Laffer, por 8-3, foi o de que era improcedente a defesa do Elvanger, porque os judeus, a raça, não existem raças, todos são humanos, o racismo tem que ser separado da raça, ele poderia ser, portanto, cometido contra judeus. E essa tem sido uma ideia trazida novamente à tona para justificar o racismo contra pessoas brancas. Enfim, eu vou parar por aqui. Se tiver tempo na discussão, eu faço a conclusão. É isso, obrigado. Obrigado, Daniel. Muito bom. A gente tem algumas perguntas do público, mas eu queria antes, se for possível, Jade, você controla aí, Ernesto, como é que está em termos de tempo, assim, um tom de ironia, né? Fala. Perdão, desculpa interromper, mas a mesa já está no horário limite. Não posso nem falar. Está 1 minuto. Então, muito obrigado por vocês todos terem vindo. Michel, assim, agora é o horário de almoço. Se todos puderem seguir um pouquinho, acho que dá para ter algum tempo de comentários. Tá? Vocês decidem. Podemos? Eu acho que pode avançar sim. Acho que só isso, se alguém precisar sair... Dizem e a gente dá bom apetite. Então, assim, com algumas questões. Tá? Primeiro, eu vou falar uma coisa metodológica, tomem isso como um toque. Pensem bastante nessa coisa de apresentar PowerPoint. Tá? As apresentações que foram feitas sem PowerPoint foram muito boas. Né? Isso, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Vocês que me conhecem bem, Daniel e Milene, me conhecem como alunos, sabem da minha posição sobre isso. A segunda questão, tem dois sentimentos mixing feelings aqui, né? O primeiro sentimento é impressionante as possibilidades de conexão que há nessas pesquisas. Eu acho que essas pesquisas apontam para uma nova perspectiva de estudos judaicos no Brasil. Tá? É impressionante, é entusiasmante, e dá vontade da gente sair daqui e fechar uma publicação em conjunto. Né? Ao mesmo tempo, eu estou muito frustrado, porque, apesar disso ser possível, a gente tem pouco tempo para falar sobre. Né? Então, eu vou brincar com algumas coisas aqui, né, como mediador, que eu acho interessantes. A primeira questão é o diálogo possível e absolutamente inesperado entre Alex e Daniel. Né? Alex, né, assim, você trabalha com uma dimensão etnográfica histórica. Você faz etnografias a partir de uma temporalidade, que é genial. Eu acho que é o flavor da pesquisa, o gosto da pesquisa. Né? Você pega referências de pessoas que vão de cá para lá, mas não deixam de ir de lá para cá, ou seja, as pessoas abandonam perspectivas ortodoxas judaicas, mas se mantêm nas sinagogas. Você falou sobre um cara que foi candidato a deputado, né, em determinado período pelo PDS, o que mostra uma tentativa de vincular as duas dimensões judaicas e da Umbanda. Mas, além disso, né, que isso já é uma parte que eu digo que dá bastante flavor para a pesquisa, que é aquilo,
em termos antropológicos e etnográficos, é o que transforma essa pesquisa numa pesquisa que vale a pena ser feita. Mas tem uma questão, Alex, que você trabalha e que o Daniel também trabalha, que é a questão da branquitude, né? O que você mostrou aqui é interessante porque, em algum sentido, em algum momento, as estruturas estruturantes, para usar os termos de uma sociologia da religião, né? Baseadas nos grupos excluídos, eram essas estruturas que incorporavam, e aqui é outro termo que eu queria pensar e problematizar com vocês, o judaísmo ou a judeidade, não é? Então, junto com os caboclos, você tinha as prostitutas, né? O judeu era vítima. Em algum momento, quando o judeu deixa de ser parte do grupo periférico, num processo de embranquecimento da Umbanda, ele se transforma não só em parte dos espíritos que vêm visitar, mas parte das pessoas que vêm visitar, né? Então, há uma certa materialização desses espíritos que se transformam em frequentadores da Umbanda. Isso é um diálogo importantíssimo com o Daniel. O Daniel trabalha com a ideia de embranquecimento dos judeus, que passa a ser parte fundamental, né? E aqui o Daniel faz uma separação, que, na minha opinião, Daniel, tem que estar mais clara na sua apresentação, mas você aponta para essa separação entre uma perspectiva de estudos judaicos de Lesser, de Billa Sorge, né? Eu escutei um pouco Billa Sorge na sua apresentação, apesar de você não ter citado, de que o judaísmo, né? E aí você faz uma separação que não está clara na tua pesquisa entre judaísmo e judeidade, acho que tem que ficar clara, a pesquisa da Milene também, mas eu vou falar sobre Milene daqui a pouco, né? O que você aponta na tua pesquisa é que, em algum sentido, essa perspectiva de integração judaica a uma dimensão de uma elite brasileira, ela é positiva a partir do momento em que ela se embranquece. É isso que você fala. Aí você fala, mas não é só isso, não. Tem uma novidade aqui. A novidade aqui, eu acho que esse é o pulo do gato da tua pesquisa, é que, além dessa dimensão de embranquecimento, há um tipo de very white Jew, né? De judeu muito branco, judeu branco pra caramba, que é a verdadeira branquitude, porque é a branquitude que é vítima. E esse judeu que é branco pra caramba, que o Alex Mixon coloca dentro da Umbanda, né? Porque junto com o embranquecimento da Umbanda vem o judeu, né? Você diz, olha, junto com esse embranquecimento contrário às ações afirmativas, vem o judeu. E o judeu é branco porque é vítima. E o Holocausto passa a ser a grande referência dessa dimensão de vitimologia, né? E aí, o que você tem, você cita aí, eu acho que você cita muito bem, o que você tem é um processo não só de aproximação e de apropriação dessa judeidade, ou desse judaísmo, eu estou colocando em dúvida, ao mesmo tempo que é uma conversão desse judeu. Esse judeu é convertido por esses caras como elemento constitutivo da branquitude. E aí, quando você fala sobre a ausência do Talmud, você coloca justamente a ideia de que o judeu se converte, o judeu bíblico, e não o judeu talmúdico, coisa que a Débora aponta no trabalho dela. Então, eu fico imaginando uma conversa de você com a Alex. Acho que seria genial, tá? Sobre Lúcia, e eu acho que também aqui um debate, Lúcia, possível entre Lúcia e Milene, né? Essas brincadeiras de encontros que não aconteceriam se não fosse a mesa, né? A Lúcia trabalha com uma dimensão, né, que é justamente a dimensão de uma certa linearidade do elemento do antissemitismo. É como se o antissemitismo fosse um fenômeno estrutural, e aqui a pergunta é do quê? Do cristianismo, do capitalismo, do Ocidente, não é? E aí, em algum momento, Lúcia, você começa a falar, a partir da dimensão do Bakhtin, de polifonias, ou seja, há vozes que são vozes não escutadas, porque a dimensão estruturante do cristianismo, mais propriamente do catolicismo, segundo eu entendi que você trabalha, ela cala essas vozes, né? Ela cala essas vozes. Eu fico pensando em duas coisas, né? A partir da perspectiva brasileira, que eu sei que você não pesquisa, mas só uma brincadeira, não é? Antônio Vieira. Antônio Vieira, que se aproxima, né, no século XVI, no século XVII, a partir dos seguidores de Antônio Vieira, de uma dimensão de encontro entre judaísmo, e aqui é judaísmo e não judeidade, porque aqui é religião e não cultura,
judaísmo do catolicismo. Até que ponto, e essa é a pergunta que eu queria fazer para você, essa aproximação que enfraquece o antissemitismo no catolicismo não é uma aproximação da cultura e não da religião. Até que ponto ele não aponta a judeidade? Até que ponto, né, e talvez aqui seja uma questão para você pensar, até que ponto você tomando o Holocausto como uma dimensão de produto linear, você não coloniza o antissemitismo da Europa a partir do Holocausto. Porque o Holocausto não restringe o antissemitismo na Europa, não é o antissemitismo da Europa. O Holocausto é um fenômeno muito específico de antissemitismo na Europa. Né? Inclusive, o antissemitismo cristão era anti-exterminador. O Holocausto é exterminador. Até que ponto a separação entre antissemitismos no plural não facilita a sua relação? E até que ponto você tratar, né, dessa polifonia como um desafio ao antissemitismo estrutural e a compreensão do antissemitismo estrutural, que não é religioso, é social, cultural, etc. A religião é um elemento que manifesta isso, não é importante para você classificar a sua pesquisa como uma pesquisa que é das relações entre cristianismo e antissemitismo. Né? Mas gostei muito de te escutar, não te conhecia, e bem-vinda a esse diálogo. Tá? Gostei da ideia da incubadora de religiões, Alex. Milene. A Milene tem uma pesquisa que eu acompanho há muito tempo, etc. E tal. Eu acho que aqui o diálogo entre Débora, Milene e Daniel é inevitável. Né? E, novamente, Milene, você está começando a desconectar judaísmo de judeidade. Né? Talvez seja importante fortalecer essa desconexão. Né? Em algum sentido, há uma tentativa, e aí os documentos que você, por acaso, me mostrou, e agora que você apresentou, né? Uma das poucas apresentações que deu certo, porque foi pequena a apresentação, então deu certo o PowerPoint, você apresenta elementos de um certo judaísmo desidratado de judeidade. Não é? Desidratado de judeidade, inclusive porque as referências que Freud traz não são, e aqui eu teria um pouco de cuidado, você fez essa afirmação, referências judaicas, no sentido religioso da palavra. São profundamente judaicas, no sentido cultural da palavra, aqui Memé, né, trabalhando com a ideia de judeidade, Alberto Memé, mas ele se aproxima de referências de, vejam só a palavra, tá, o Milene, né? E aí eu estou usando o Todorov, de narração, não de narrativa, de narração. A ideia de contar a história a partir de dimensões finalistas, míticas, de incorporação de deuses, etc. Essas referências freudianas estão dialogando com a filosofia ocidental, estão dialogando com o Ocidente. Então, Freud é profundamente grego, é profundamente ocidental e judaico, porque a judeidade é um dos elementos formatadores e formadores do Ocidente. Então, quando Michel Certeau tenta discutir um pouco Freud, Lacan, talvez tomar um pouco de cuidado, né, nesses usos que a psicanálise faz, que são usos judaicos e não judaicos ao mesmo tempo. Judaicos, aqui veja bem, judaicos porque são ocidentais e modernos, e não judaicos porque são ocidentais e modernos. É só tomar esse cuidado. Né? Agora, se eu fosse você, Milene, você é a única pessoa que sai do armário nesse sentido, Daniel, ele finge que vai sair, mas não sai, essa relação entre filosemitismo e antissemitismo é fundamental na pesquisa. Assim, quanto mais filosemita, Débora, mais antissemita. É essa proposta que a Milene está fazendo, ou seja, o vínculo, a paixão, o desejo de ser judeu é o vínculo, a paixão e o desejo de fazer com que as pessoas deixem de ser judias e uma forma de, vejam só, colonizar o judaísmo. Né? Então, isso é espetacular. E, assim, essa discussão, e aí é uma discussão que todos vocês trabalham, né? A gente está numa fase, gente, profundamente importante de reavaliação do conceito de antissemitismo. Acabou de sair agora um dossiê sobre antissemitismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que vale a pena vocês lerem. Assim, que, em algum sentido, ele coloca um grande ponto de interrogação sobre a relevância do sentido.
de antissemitismo, né? Porque ele é tão diverso. O antissemitismo francês, Lúcia, pré-Segunda Guerra Mundial, na verdade, sei lá, Dreyfus, é profundamente diferente do antissemitismo alemão da década de 30, que é profundamente diferente do antissemitismo ibérico dos anos 70 do século XX, né? E alguns desses antissemitismos são antissemitismos que flertam com um certo desejo de ser judeu, numa dimensão, inclusive, psicanalítica, né? E o Brasil é o palco disso. O Felipe Martins, né, transforma o judeu em um branco que é esvaziado, Daniel, esvaziado, profundamente esvaziado, limpo, higienizado da diáspora, porque a diáspora é um quebra-cabeça de identidade. E aí, o que ele faz? Olha, não tem diáspora, cara, porque não tem identidade nenhuma. A única identidade que tem é a identidade do judeu cristão, porque o judeu cristão é aquele judeu que preparou, e aqui, Lúcia, preparou o terreno para que viesse o Novo Testamento, ou seja, o judeu só existe como um prólogo da história, né? E esse judeu cristão, ele é esvaziado de diáspora e é conectado a Israel, e não ao Estado de Israel. E aqui, Débora, seu trabalho, eu adoro ele, vocês sabem, já conversou bastante sobre isso. O seu trabalho aponta, né, a ideia de um destino que é, olha só que interessante a brincadeira, um destino manifesto, para usar os termos da sociologia norte-americana, porque é um destino, as pessoas vão, e é um destino que existe a priori. Aconteça o que acontecer no destino final, ele existe a priori, né? E aí você brinca com duas categorias, que são categorias de épocas diferentes, né? A primeira categoria é a categoria do turismo. Não há nada mais moderno do que o turismo, né? Antes da modernidade, as pessoas não viajavam para conhecer outros lugares e mandar cartas para a família. As referências eram outras. Eram civilizatórias, eram de peregrinação, eram de conquista, não é? A ideia do turismo continua mantendo as referências civilizatórias de conquista, mas, pelo menos numa dimensão de verniz, eu estou aqui para visitar e voltar, mandar fotografia, mostrar, botar em casa onde é que eu fui, etc. Pois bem, você trabalha com duas categorias que são as categorias de turismo e peregrinação, né? E a categoria de modernidade e pós-modernidade. Algumas vezes, essa categoria de pós-modernidade me atrapalha mais do que me ajuda. No seguinte sentido, essa peregrinação é um elemento tirado da proto-modernidade. E aí você pode dizer, não, mas, Michel, isso é pós-modernidade, tudo bem, mas assim, é só para entender que é uma categoria que se mantém viva durante... Os caras vão para lá numa dimensão de peregrinação, que eles vão para lá para um lugar que não existe. Isso é genial, né? E esse lugar não existe, aqui, Débora conversando com o Daniel, esse lugar não existe, mas as pessoas desse lugar existem na categoria do pentecostalismo, são judeus. E aí, quando eles voltam para cá, eles também não veem os judeus que existem, eles veem os judeus que eles imaginam que existem, né? E aí, essa dimensão de reocupação, recolonização, de recuperação de uma dimensão científica. Eu vou dar um exemplo para você, tá, Débora? Você falou de ciência, o novo Deus, né? Um exemplo assim que me pareceu interessante, sei lá, no livro que a gente vai fazer junto, né? Nós seis aqui, trabalhar com isso, tá? A gente está agora numa crise da ciência. A ciência, como elemento fundamentador da modernidade, está sendo desafiada, né? Está sendo desafiada por alguns grupos. E aqui, nesse caso, a extrema-direita, stricto sensu, está desafiando mais a ciência do que os neopentecostais. Os neopentecostais, né? Se você vai aqui na Igreja Universal, na esquina da minha casa, está todo mundo de máscara. Se você vai aqui no lugar em frente à minha casa, onde tem um bando de bolsonaristas, eles estão sem máscara. Então, aqui tem uma diferença, tá? O bolsonarismo stricto sensu, né, é mais anti-ciência do que nesse caso. Mas, olha que coisa interessante, mas
são as igrejas neopentecostais, que num período específico da pandemia, 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, olham para Israel e dizem: Israel superou superou nada, estava morrendo gente pra caramba lá. Superou a pandemia, está produzindo remédio, está produzindo spray, está produzindo, tem remédio não sei o que, você toma não sei o que, etc. E tal. Ou seja, em algum sentido, né, e aqui voltando ao trabalho da Milene, para encerrar, em algum sentido, e esse é o diálogo entre Milene e Débora, em algum sentido, está se esvaziando, e também Daniel, está se esvaziando de judaísmo, ou está se esvaziando de judeidade. Eu acho que essa diferença é fundamental a gente colocar em tela de juízo. Está se esvaziando de judeidade e se enchendo de judaísmo. O judaísmo, que é imaginário, produz um elemento que é antimodernista. Por exemplo, o elemento de remédios milagrosos em contrapartida à vacina, né? E é nesse sentido desafiante de modernismo, judaísmo e judeidade que a gente vê nascer elementos que levam as pessoas a serem profundamente vinculados ao judaísmo como tradição, próximos dele como peregrinadores e radicalmente antissemitas, porque eles são críticos à modernidade. Então, o que a gente tem no Brasil, e aqui eu acho que Alex, Daniel, Milene, Lúcia e Débora compartilham da mesma referência teórica de reflexão, são 2 elementos. O primeiro elemento é o elemento de branquitude. Vocês todos tocaram nisso de algum jeito, pelo menos branquitude no sentido de modernidade. E o segundo elemento é o elemento de antissemitismo. O antissemitismo, para continuar sendo uma categoria relevante, tem que ser uma categoria que passa por uma nova reflexão. O Brasil está produzindo um tipo de antissemitismo mais estrutural do que qualquer outra coisa, porque o seu alvo é o judeu imaginário. Então, é isso. Como estamos, Ernesto? Eu acho que era bom a gente ir encerrando, porque tem uma mesa em 40 minutos e o monitor do Sérgio precisa almoçar também. Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, Ernesto, e fica o convite para esse pessoal pensar junto. Se quiserem depois, Alex, Daniel, Milene, Débora e Lúcia, eu estou à vontade, porque eu acho que tem coisa aí para trabalhar mesmo. Tá? Obrigado e bom apetite a todos nós. Obrigado pelos comentários também, Michel. Tchau, um abraço. Valeu, gente. Ótima mesa. Voltamos 1 hora com a mesa seguinte. Tá.